Fala pessoal, tudo bem? Eduardo na área do canal Trader em um Minuto e hoje eu vou conversar com vocês sobre a Série B. Existe muito preconceito sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, muitas pessoas não conhecem bem esse campeonato e elas acabam por não conhecer, por desconhecimento, acabam não sabendo que ali existe grandes possibilidades de lucro. Né? Mas para que você consiga obter esses grandes lucros dentro da Série B, é muito importante que você conheça bem essa competição, tá? Para você conseguir ter os lucros, claro, todas as competições é importante que você conheça, né? Todas que você for trabalhar, elas são importantes que você conheça. Mas em se tratando de Série B, é importante ter um conhecimento um pouco mais de perto. Por quê? Porque existe uma variação de desempenho das equipes durante todo o campeonato. Se você pegar os campeonatos da Europa, até o próprio Campeonato Brasileiro da Série A, você vai ver que gradativamente as equipes elas vão ocupando alguns lugares ali na competição, na tabela, e dificilmente elas vão sair dessa posição que elas estão. A Série B ela é muito diferente. A Série B ela existe uma oscilação, existe uma alternância de posições na tabela das equipes, ou seja, elas oscilam muito de desempenho durante toda a competição. Então é por isso que é importante você ficar mais, acompanhar mais de perto o desempenho das equipes, tá? Eu fiz uma relação aqui de equipes da Série B que são interessantes de acompanhar, principalmente para você que trabalha com o mercado de gols, né, match odds, mas principalmente o mercado de gols. E digo mais, o mercado de gols, aquele o 0,5, o over, né, o 0,5, o primeiro gol, aquele que sai o gol e você já tem um lucro. O que acontece? Se você der uma olhada, se você que não acompanha a Série B de perto, né, esse vídeo é mais para você que não acompanha a Série B de perto. Se você der uma olhada, você vai ver que a odd ali no 0,5, muitas vezes ela tá 1.15, 1.12, mais ou menos, entre 1.12 e 1.15 na maioria das partidas, algumas até 1.18. Se você conhece bem as equipes que estão jogando naquele momento, e você vê que tem condições realmente de sair um gol que seja nessa partida, você já consegue verificar que tem um desajuste aí, a odd ela não está bem ajustada, ela deveria estar muito mais baixo. Mas por que não acontece isso? Por que ela fica mais alta? Um dos principais motivos as pessoas que fazem, os bookmakers, né, os apostadores profissionais que ditam aí esse início de odd nas partidas, não existe um histórico de confronto entre essas duas equipes durante muitos anos. Como é o caso na Europa, que existe já esse confronto durante anos aí, e é muito mais fácil eles terem uma noção de odd, né? Mas aqui não, existe uma alternância muito grande, muitas equipes que estão na Série B caem para C, a que está na B sobe para a que está na A cai e fica, quer dizer, não existe um histórico de confronto. Eles se baseiam muito também pelo momento que a equipe está vivendo, pelo elenco, enfim, eles usam outros métodos para tentar identificar essa odd, qual seria a mais correta. Só que não existe tanta correção nessa odd, e aí você consegue se beneficiar. Mas você só consegue se beneficiar se você acompanha esse campeonato de perto. Ele tem essa particularidade. Você precisa acompanhar de perto essa competição. Justamente pelo que eu falei no início do vídeo, dessa oscilação, né, dessa alternância de bons momentos que as equipes estão vivendo. Eu trouxe aqui, eu tenho, né, anotado aqui algumas informações para passar para vocês dessa competição, que podem até lhe ajudar aí para você compreender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Bom, aqui eu selecionei 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eu separei 11 equipes que estão no campeonato agora, né, de 2021, da Série B, Campeonato Brasileiro, que elas são marcadoras de gols, que elas têm frequentemente pelo menos um gol elas marcam na partida, independentemente do adversário que ela for pegar. E se for um confronto entre essas equipes, melhor ainda, né? Bom, então eu tenho assim, ó, Guarani, Náutico, CRB, Botafogo, Vasco, Brusque, Cruzeiro, Curitiba, Sampaio Correia e Goiás. São essas 11 equipes, tá? A média de gols do Campeonato Brasileiro da Série B, ela é em torno de 1.4, 1.5. Não muda muito esse 0.4, 0.5. Mas sai um gol nas partidas de um modo geral.
Você que trabalha com o mercado de gols, é muito interessante essa competição. Ela vale muito a pena, eu digo para vocês, eu trabalho com o mercado de gols e tenho me beneficiado muito, 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 muito com essa competição. Porque você às vezes não precisa botar muito dinheiro, a odd ela já arranca com um valor muito mais acima do que competições da Europa, até da Série A também, por esse desconhecimento aí do desempenho dessas equipes que eu citei para vocês. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série B, então a média de gols é 1.04. Entre essas 11 equipes que eu citei, a média de gols dessas 11 equipes, somando os gols de todas elas, está em 1.34. Ou seja, quase 1.5, quase um mercado de 1.5, né? Ou seja, é quase 2 gols que saem numa partida com essas equipes que estão aqui. Por que eu quis dizer isso para vocês? Porque você que trabalha com o mercado de gols, você tem grandes possibilidades de ter um lucro em função do desempenho dessas equipes, tá? Não quero me tornar muito repetitivo aqui no vídeo, mas só para você ter essa compreensão de que a Série B ela pode ser uma mina de ouro, ela pode realmente lhe proporcionar ganhos que você talvez não imaginava. Porque existe, gente, como eu falei no início do vídeo, existe essa... não é preconceito, eu diria resistência, tá? Existe uma resistência entre as pessoas, muitas pessoas que não deixam a Série B meio de lado, porque qualidade talvez dos jogadores, da partida, isso fica difícil com uma leitura de jogo. Concordo. Realmente a qualidade não é muito boa. A qualidade, ela às vezes deixa um pouco a desejar. Mas, em se tratando de possibilidades de gol, tem muitas possibilidades de gol, tá? Isso é um fator muito importante aí que eu queria passar para vocês. Outra coisa, vamos lá, que eu anotei tanta coisa, gente, para passar para vocês. A qualidade do jogo não tem muita liquidez, tá? Não tem muita liquidez. Esse é um campeonato realmente que não tem muita liquidez, ou seja, não tem muito dinheiro. Eu já fiz um vídeo sobre liquidez, se você quiser, busca aí nos meus vídeos, né, falando o que é a liquidez, tá? Então é um campeonato que realmente não tem muita liquidez. Mas você pode ter uma assertividade aí maior, né, nesse campeonato, nessa competição, você conhecendo as equipes. Então você, claro, talvez vai colocar muito dinheiro, talvez não vai conseguir ser correspondido se você colocar muito dinheiro. Você faça uma gestão aí do valor que você vai colocar, mas tem essa possibilidade aí de ganho. Não tem liquidez nessa competição. Tanto em match odds quanto no mercado de gols, você não vai encontrar muito dinheiro ali, tá? Mas, se você, é isso que eu digo, se você acompanha bem o campeonato, acompanha bem as equipes, você vai saber, você acompanha os jogadores que estão jogando naquela partida, você vai saber que há possibilidade de ganho ou não. Por isso que é necessário realmente você acompanhar um pouquinho mais de perto essa competição, tá? Vamos lá, outra coisa, os principais jogadores, gente, os principais jogadores desse campeonato. Você precisa acompanhar, saber se os principais jogadores estão jogando, porque nesse caso eles fazem muita diferença, tá? Eu tô gravando esse vídeo, enfim, agora em agosto, e aí vou passar para vocês um exemplo muito interessante que está acontecendo na Série B nesse momento. Se você acompanhou o Náutico desde o início até agora, o Náutico começou muito bem. O Náutico começou embalado, ganhando todas as partidas que ele tinha no começo do campeonato. O que aconteceu? O Náutico perdeu o Chiesa, o Eric voltou para o Braga não conseguiu essa negociação aí com o Náutico, não fechou, então ele acabou voltando. Tem mais um outro jogador que, se eu não me engano, também saiu, jogador de qualidade, e o Náutico automaticamente já começou a descer a ladeira. Porque não tem o banco, porque o banco de reserva da Série B são jogadores com certeza com uma qualidade muito menor, que eles não vão conseguir dar o mesmo retorno que o titular, que já é um titular também com uma qualidade média, né? Então realmente isso compromete. É importante você acompanhar os principais jogadores, se esses principais jogadores estão naquela partida, tá? Isso faz muita diferença, isso realmente faz muita diferença. Eu, por exemplo, vou fazer uma partida, se eu vejo que 2 ou 3 jogadores que são os principais daquela equipe, que eu acredito que tem possibilidade de gol, se eles não estão presentes nessa partida, dificilmente eu vou entrar. Ou se eu for entrar, talvez uma meia stake, não coloque a stake inteira. Coloque um valor menor, porque realmente eu não estou contando com uma qualidade completa da equipe que eu acabei estudando, enfim, sabendo se ela ia corresponder com a expectativa que eu tinha
que eu tinha feito, tá? Bom, eu falei sobre liquidez, falei então com vocês sobre a importância de acompanhar mais de perto, né? Por essa alternância de qualidade. Muitos jogadores às vezes saem da competição ou se machucam e a reposição é um pouquinho mais. A qualidade não é a mesma. Falei das odds para vocês, que elas estão geralmente desajustadas, porque não há um histórico de confronto entre essas equipes, né? Falei também da liquidez do campeonato. Acho que é mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. Resumo da ópera aí para vocês, para não me estender muito, tá? A Série B vale muito a pena. Se você acompanhar ela de perto e puder acompanhar de perto, você vai ver que existem grandes possibilidades de ganho. Você precisa ter muito cuidado realmente com a qualidade dos jogos. Você precisa acompanhar de perto, mas com certeza você vai ter um retorno. Uma outra dica que eu deixo para você: procure mais em mercado de gols. Tá? O mercado de gols. Por quê? Porque a Série B, em função dessa qualidade um pouquinho mais duvidosa, né, uma qualidade média das equipes, às vezes a leitura de jogo para um match odds, por exemplo, é um pouquinho mais difícil de fazer. Porque às vezes você está vendo que uma equipe está jogando muito bem, quando vê a outra vem que não está jogando muito bem, faz uns 2 gols ali de cara e já muda completamente a sua leitura, e a longo prazo não sei se realmente é muito vantajoso. Vai depender de cada um. Eu sempre digo nos meus vídeos que não há uma verdade absoluta. De repente você consegue se encontrar no match odds fazendo um lay, enfim, ao favorito, né? Enfim, se você encontrar, show de bola. Não estou aqui para dizer sobre uma verdade absoluta. Mas eu vislumbro, pelo menos nessa competição, que o mercado de gols é muito interessante. As odds elas são altas e realmente chances de gols elas acontecem, aparecem, e as chances são grandes, tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, Trader em 1 Minuto, e vamos atrás, né, gente? Vamos atrás daquela velha consistência de sempre, tá bom? Cuide-se bem e até a próxima. Tchau, tchau.